O que acontece se você votar em branco ou nulo? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, venho falar hoje de um assunto que direto aparece nas minhas redes sociais. Eu recebo muitas perguntas, muita gente com dúvida, inclusive porque tem muita notícia falsa, muita desinformação circulando a respeito disso, né? O voto branco e o voto nulo, a diferença entre ambos e qual o impacto desse tipo de voto no processo eleitoral. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever agora e já clicar no sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Olha só, do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, tem uma diferençazinha de conceito. O voto branco representa a abstenção. É quando o eleitor não se identifica com nenhum dos candidatos em disputa e ele aperta lá a tecla branco e confirma. Enquanto que o voto nulo é quando, por exemplo, o eleitor digita um número aleatório que não corresponde a nenhum candidato que está ali de fato concorrendo e confirma. Se o voto em branco representa uma espécie de abstenção, né, o eleitor, através do voto em branco, está reconhecendo, está admitindo que ele não se identifica, que ele não quer ninguém daqueles que estão disputando a eleição, o voto nulo é o voto que deixa de existir. Ele é anulado, ele não entra na contagem, porque o eleitor colocou ali qualquer número que, como eu falei, não corresponde a nenhum dos números, a nenhuma das legendas em disputa. Fora isso, a diferença entre ambos é nula. Do ponto de vista prático, tanto o voto branco quanto o voto nulo não entram no cômputo, não entram na contagem dos votos válidos. Renan, mas eu li uma notícia numa corrente de WhatsApp dizendo que se mais de 50% do eleitorado brasileiro votar nulo, as eleições são canceladas e outros candidatos têm que ser escolhidos. Ou então, Renan, porque eu li que se eu votar em branco, meu voto vai para o candidato mais votado, então na verdade eu estou ajudando um candidato que de repente eu não quero que ganhe. São grandes, colossais mentiras. Pessoal, o voto branco e o voto nulo, como eu falei, não entram na contagem dos votos válidos. Nem o voto branco, nem o voto nulo ajudam ou prejudicam ninguém. Essa confusão é feita porque, de fato, até 1997, os votos brancos entravam na contagem do quociente eleitoral, ou seja, na prática eles acabavam mesmo ajudando o candidato mais votado. Mas desde 1997 isso não existe mais. Nesse ano foi aprovada a Lei 9.504, que estabeleceu de maneira muito clara que tanto o voto branco quanto o voto nulo não entram na contagem, eles não são votos válidos, tá? Apenas os votos na legenda ou no número específico do candidato entram nessa contagem. Essa história também de que se mais da metade do eleitorado votar nulo, novas eleições têm que ser convocadas com outros candidatos, também não é verdade. Não existe absolutamente nada na legislação brasileira que preconize, que preveja essa possibilidade. E o máximo que pode acontecer é, se um grande número de eleitores votar em branco ou votar nulo, o número de votos válidos diminui, consequentemente o quociente eleitoral, que é o número de votos necessários para um candidato, por exemplo, do legislativo se eleger, vai reduzir bastante. Então a pessoa vai precisar de menos votos para ganhar a eleição. Isso é o máximo que vai acontecer. E na prática, o voto branco e o voto nulo não alteram em absolutamente nada o resultado final das eleições. Agora, uma outra questão que a gente pode discutir é a legitimidade do voto branco e do voto nulo. Muita gente também me procura falando: Renan, eu sou julgado porque eu voto em branco quando eu não me identifico com nenhum dos candidatos e as pessoas dizem que eu estou abrindo mão da minha responsabilidade, estou transferindo o meu direito. O que você pensa a esse respeito? Eu entendo que tanto o voto branco quanto o voto nulo são alternativas legítimas. Então, se o eleitor não se identifica com nenhum dos candidatos, se ele não identifica com as regras daquele processo eleitoral, ele tem sim o direito de anular o seu voto ou de votar em branco.
tanto tem esse direito que está previsto em lei. É claro que a participação na política é fundamental, eu já falei disso várias vezes aqui no canal e nas minhas redes sociais. O voto, especialmente o voto no legislativo, é importante porque, no final das contas, é o poder legislativo que dita os rumos da política nacional, mas a gente precisa entender que o voto não é a única maneira de participar do processo político. Aliás, coitada da democracia que depende exclusivamente do voto. Tem muitas outras maneiras, como, por exemplo, se informando, pesquisando, indo atrás dos seus representantes, cobrando, criticando quando necessário. É que a gente tem uma cultura política muito calcada no voto, até em função dos vários períodos autoritários pelos quais o nosso país passou, em que boa parte da população, na maioria das vezes, não podia expressar o seu direito através do voto, mas a gente precisa quebrar essa cultura de que só o voto é o único pilar que sustenta a democracia, porque não é. Aliás, considerando que o voto no Brasil ainda é obrigatório, eu entendo que é preferível uma pessoa votar em branco ou anular o seu voto, seja porque ela não entende como o processo político funciona, seja porque ela não conhece os candidatos ou porque ela não se identifica com os candidatos que estão ali concorrendo, do que de repente ela votar em qualquer um, votar sem estar devidamente informada, votar sem a devida consciência daquilo que ela está fazendo. Portanto, julgar uma pessoa que votou em branco ou que anulou o seu voto por qualquer uma das razões que eu acabei de listar tem que ser visto como sintoma de ignorância, de alguém que, no mínimo, não entende como a política funciona ou que está querendo empurrar algum candidato, de repente o seu candidato de preferência, para aquela pessoa. Por outro lado, é também sintoma de ignorância, quando não de má fé, sair por aí espalhando informação de que você votar em branco ou anular o seu voto vai ter algum impacto, alguma mudança no resultado do processo eleitoral. Mas e você que está me assistindo, em algum momento já cogitou a possibilidade de votar em branco ou nulo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.